Welcome to one more episode here for the School of Neuroproductivity. And today I have a very special guest from Brazil who lives in the United States. But our podcast today is going to be in Portuguese. So once again, for if you're an English speaker, there will be subtitles here and you can read. But in order to keep the essence and to keep the truth, we got to speak from the heart. And this is what I would like to invite Flavia Duarte to speak about her essence. Thank you so much, Flavia, to come to this episode here. It's a pleasure and an honor to be here with me today. É português. Então, Flávia, Responde em seja inglês ou muito português? bem-vinda. É uma honra receber você aqui. Eu já estava tão envolvido com o podcast em inglês. E seja muito bem-vinda. Vamos falar um pouquinho de essência, vamos falar um pouco de autocuidado. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Vamos lá. Assunto que eu mais gosto de falar. Né? Quando a gente fala sobre autocuidado, é muito comum a gente visualizar algo externo, talvez, de autocuidado. E é claro que isso também é autocuidado. Mas para você, né, se eu dissesse aqui a rainha do autocuidado, né, porque eu vi a sua trajetória, eu conheço a sua luta e a sua caminhada. E é uma trajetória passo a passo. Mas se tivesse que traduzir aqui em autocuidado, o que você diria o que é autocuidado? O autocuidado, para mim, ele envolve todas as áreas. E é o que você falou. Quando a gente fala em autocuidado, a primeira coisa que vem na mente é o cabeleireiro, é a parte externa, né? Não fui fazer a unha, é a primeira coisa que a mulher fala. E o autocuidado, ele envolve a parte emocional, mental, não é só a física. Então, isso faz parte do cuidado da área física. Então, eu falo, e a área emocional, como é que tá? E a área mental? E a área espiritual? Então, eu procuro trabalhar o autocuidado em todas essas áreas. Eu acho que uma não sustenta, uma não vive sem a outra. Então, eu falo que às vezes você está muito bem em uma área, a área espiritual, nossa, me cuido muito, e você vai ver a parte física. Então, não dá para falar em autocuidado se não for olhar para essas 4 áreas, no meu ponto de vista. Então, eu procuro cuidar. Eu falo que não é a perfeição, mas cuidar em todas as áreas um pouco. E a importância de cuidar de todas. Não adianta se cuidar muito de uma área, a outra está totalmente descuidada. Mas quando a gente vai olhar de uma forma geral no dia a dia, vamos pensar em mulheres, né? Porque de qualquer maneira, o seu ambiente é um ambiente feminino. Não que os homens não estejam envolvidos, né? Mas quando a gente vai olhar hoje na realidade da mulher, e como é que a gente pode perceber, sem fazer aqui em julgamento, que a gente não entra em julgamento, em culpa, mas quando a gente vai observar, como é que eu posso dizer, eu, mulher, que eu estou me cuidando? Profundo, né? Vamos lá. Bem profundo, porque é aquilo, como todo mundo associa a área externa, É. você olha para a parte externa e é fácil você saber se a pessoa se cuida ou não. Sabe como ela está vestida, a unha, o cabelo. Então, por isso todo mundo associa só essa parte externa. E aí vem, nossa, você está falando de autocuidado da mente, das emoções, a parte espiritual. Como é que eu vou saber? Isso não se vê. Mas através dos comportamentos, dos resultados que ela tem na vida dela, é que você vai identificar se ela está tendo autocuidado ou não. Então, você conversando, ao você conversar com a pessoa, a primeira impressão, você vai ver ela bonita, maravilhosa, cabelo, unha, você vai falar, essa pessoa se cuida. Mas você, ao conversar com ela, qual a qualidade dos pensamentos? Que tipo de assunto que vocês conseguiram conversar? Que ela conversou, o que ela falou? Muitas vezes a gente chega para conversar com uma mulher linda, maravilhosa, que já está fazendo o autocuidado da parte física, da parte externa, que é o que todo mundo vai ver, então ela cuida mais dessa parte. E aí a gente vai conversar com essa pessoa, os pensamentos que não são bons, a administração dos relacionamentos com o marido, com os filhos, com os amigos, no trabalho. E aí você vê que falta esse autocuidado para complementar. Então a gente vai olhar, não, tá faltando autocuidado aí. Aqui na escola de neuroprodutividade a gente fala de coerência, né? Então essa é falta da coerência ou da integridade. E é tão importante a gente perceber que para ter esse passo de integridade ou essa coerência, que é uma coerência que soma o que a gente tem no mental com o emocional, então desde a regulação emocional até a coerência da clareza mental, para que a gente tenha as ações coerentes. Então é possível perceber em um comportamento ou em uma conversa com a mulher essa incoerência.
em uma conversa. Eu falo assim que tem aquela pessoa que reclama muito, né? Uhum. Tá linda, maravilhosa, e aí ela reclama do trabalho, ela reclama do filho, ela reclama do marido, nada tá bom. Então, assim, será que esse cuidado é o suficiente? Cuidar da parte externa? Óbvio que não, senão ela não estaria tão reclamando de tantas coisas. Então, às vezes, esse autocuidado até vem para mascarar a falta do autocuidado em outras áreas. Né? Geralmente, a pessoa cuida de uma área, por exemplo, é muito comum a pessoa que cuida muito da área espiritual não cuidar da parte física. É. Já é mais comum você ver a pessoa, né, espiritualmente bem fortalecida, que para mim é a base. Eu falo que é espiritual, para mim aqui é a base. Mas ela geralmente não cuida da parte física, acha que só o espiritual basta, sendo que o corpo físico é o nosso templo do espírito. Então, como é que pode você cuidar tanto do espírito e você não cuidar, não dar atenção para a parte É física? que eu já ia fazer uma conexão quando você comenta que o espiritual é o principal e é o importante. É claro que o espiritual é o importante e principal. Só que aí, quando a gente vai observar que o templo, o corpo físico é o nosso templo, então aí talvez o físico seja tão importante quanto, ou talvez seja até mais importante, porque como é que a gente vai manter esse espírito dentro desse corpo? Né? Como é que a gente vai dar vida a esse espírito se o corpo está carente? Eu ouvi até próprio de uma pastora, ela falando isso. Que, como eu falo, né, o espiritual, para mim, é o que fortalece a base, e ela falando exatamente isso. Na minha opinião, o corpo é o mais importante. Eu tenho trazido muito essa reflexão, sem tirar a importância do espírito, claro. Mas tem uma percepção dessa, de que o espiritual é tão importante que a gente esqueça. E não é para ser esquecido, é uma integração, é uma coerência. Exatamente. O espírito vai para que corpo? Que corpo que você está deixando para esse espírito habitar, né? Então, aí eu venho trazendo esse olhar para todas essas áreas. Então, é o autocuidado. Eu me cuido. Então, uma pessoa vai falar que se cuida, ela vai falar da parte física. Aquele corpo vai para academia, a outra é parte espiritual. Então, se ela não cuida de todas as áreas, para mim, eu não posso falar que ela é uma pessoa que se cuida. É o equilíbrio. Ela se cuida naquela área. Perfeito. Mas é uma pessoa que se cuida no geral. Agora, se eu tivesse agora uma pergunta, uma curiosidade, para eu ter um diagnóstico, talvez não é um diagnóstico clínico, mas assim, algo que possa chamar já a atenção, né? Simplesmente, quais seriam as observações que a gente pudesse ter como autocuidado mesmo, como autopercepção, né? Para que a gente não precise daquela terapeuta, ou daquela pessoa, ou de um quadro clínico, um diagnóstico de fora. É possível, com talvez algumas percepções, a gente fazer uma breve autoanálise e trazer essa compreensão. Quais seriam esses, digamos, 3, sei lá, você fica à vontade, mas será que a gente tem umas 3 condições para a gente se observar? Como eu trabalho com mulheres, mas não excluo os homens, e até inclusive vários homens no meu perfil me procuraram para falar, olha, o seu perfil me ajudou muito, porque aprendi muito sobre autocuidado, então não é uma exclusão aos homens, é só o que eu escolhi o público feminino. E que eu acredito que é o que se anula um pouco mais até, né? Eu acredito que o homem se cuida bastante, mas ele também, através do perfil, ouvi relatos de que ajudou muito. Mas o que acontece? As mulheres, quando a gente percebe que não existe diagnóstico, nada disso para autocuidado, mas a queixa é de não estar feliz, não estar satisfeita, está faltando algo. Por quê? A mulher que não se cuida em todas as áreas, por que ela não consegue se cuidar em todas as áreas? Ela está cuidando do tempo todo de tudo e de todos. Então, é uma queixa. Porque a que se cuida, ela não vai estar reclamando de nada. Inclusive, essa parte do mental e emocional, do gerenciamento das relações dela, que é o que mais a mulher tem dificuldade. De cuidar, administrar a relação com o marido, com o filho, no trabalho. A mulher se anula, ela não sabe falar não, ela não sabe colocar os limites dela. Isso é a maioria das mulheres que eu trabalho. A maioria. Então, isso é claro quando uma pessoa que você está vendo que não está se cuidando em todas as áreas, quando ela vem com esse histórico de estar cansada. Ela é sempre assim. É cansada da vida, cansada do dia a dia, da rotina. Ela está cansada até do relacionamento, que às vezes o problema não é o relacionamento, o problema é a falta de autocuidado. Ela está cansada da educação dos filhos, que muitas vezes, quando a gente começa a trabalhar, não é nada com o filho. Cansa mesmo, né? Mas isso é mais profundo. Cansa mesmo, mas eu falo, quando você se cuida, você está mais preparado para cuidar do outro. O que cansa de verdade, realmente, é você cuidar de tudo e de todos e não cuidar de você.
Então é o que eu falo, quando eu aprendi a cuidar de mim, a me amar em primeiro lugar, porque eu colocava tudo e todos, eu deixava de fazer as minhas coisas para atender as necessidades dos outros. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu trabalhava no Brasil Indústria Farmacêutica, entregava amostra de remédio para os médicos. Tinha dia que, eu juro, eu não visitava um médico entregando as coisas para as pessoas. Ou seja, eu estava sempre tirando de mim para ajudar. E minha mãe falava, mais Flávia. E eu falava, gente... Mas assim, eu achava que estava tudo bem. Até por isso que as mulheres estão cansadas e não estão entendendo o que está acontecendo. Porque eu achava que estava tudo bem me anular para ajudar o outro. Deixar de fazer para mim para fazer para o outro. E é o que acontece com essas mulheres, com a maioria. Elas estão cansadas do filho, do marido, que elas dizem que é o filho, que é o marido, que é o trabalho, mas não é. Porque eu também me sentia cansada. Eu estava extremamente cansada de sempre estar fazendo tudo para todo mundo, embora eu me colocava em último lugar. Porque eu falo assim, tem a mulher que se coloca em último e tem a mulher que não se coloca em lugar nenhum. É o perfil das mulheres que eu trabalho. Então elas falam, é verdade, eu me coloco em último lugar. Outras falam, nossa, não sobra tempo para mim. Então eu me via, eu não me colocava, eu era o último lugar da fila, mas sempre estava muito cansada, porque as pessoas pedem muitas coisas pra gente. Se a gente não se priorizar e não se cuidar, nós estamos extremamente cansados o tempo todo. Então eu falo que o fardo de ser cansativo, um relacionamento, um filho, o trabalho, quando você se cuida em todas essas áreas, você está melhor preparado para lidar com essas situações. Então, não é que você não vai ter desafios, não vai ter problemas, não vai ser difícil, mas as pessoas que têm essa satisfação no autocuidado, você vê como ela leva a vida. Você, como eu falei da conversa, é uma pessoa que você conversa, sabe aquela conversa leve? Não teve uma reclamação. Você passa horas falando de projetos, de outras coisas e você não vê. Então, assim, tem esse cansaço que é diferente do cansaço do trabalho normal, que tudo dá. Não é um fardo, não é aquele fardo Exatamente. pesado, né? Então, a falta de autocuidado, ela mostra isso. E aí, para a gente observar como solucionar. Então, uma vez que eu tenho já talvez tenha um red flag aqui, chamou a atenção. Nossa, mas eu vivo reclamando. Às vezes é difícil a gente perceber que está reclamando. Né? Ou dizer que eu estou cuidando de todo mundo menos de mim, que isso é uma queixa muito normal mesmo do ser humano. E aí, qual seria a prática inicial? Qual seria a pequena, dentro da neuroprodutividade, a gente fala muito da ação coerente, que seja a primeira ação a ser tomada e uma ação pequena. A ação coerente dentro da coerência do emocional com o mental é uma açãozinha pequena. Então, qual seria essa ação pequena que essa mulher pode tomar, que já faça um movimento para que realmente movimente para a saída dessa situação? A primeira ação, porque também quando você passa muito mais tempo fazendo tudo para o outro, você já não sabe mais o que você gosta. Então, é tanto tempo que até assim, algumas mentoradas logo no começo, para elas está até tudo bem fazer algo para o outro, porque ela não sabe, não aprendeu a priorizar e fazer para ela. Então, tá tudo bem comer a comida que você escolheu, escolhe você, tá tudo bem. Então, assim, o primeiro passo é você começar a se conhecer, entender o que você gosta e o que você não gosta. Porque você passou tanto tempo fazendo para os seus pais, ou fazendo para o marido, depois vem os filhos, primeiro o filho, depois eu, que você já tá tudo bem, você não sabe mais o que você gosta e o que você não gosta. Você aprendeu a gostar de tudo aquilo ali. Então, o primeiro passo foi eu me reconectar comigo, com a minha essência. O que eu gosto? E eu falo para elas, não vai lembrar, não tá assim, senão eu estaria fazendo. Anota. Vai vendo o que tem prazer, eu tenho prazer nisso. Isso aqui eu não gosto. Então, o que eu não gosto, eu vou aprender a falar que eu não gosto, porque é muito comum falar que gosta. Então, o primeiro passo é decidir. Decidir, eu vou também satisfazer as minhas vontades, não só as dos outros. E aí é muito exercício. E aí onde muita prática. A ajuda é necessária. Né? A busca por alguém que possa... Desculpa. A busca por alguém que possa contribuir e que possa guiar, né, esses passos para essa ação coerente. É muito necessária. Né? Sim, eu falo assim, quando a gente está saudável, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, fisicamente, nós sabemos fazer melhores escolhas. E quando nós não estamos, é aí que a gente precisa de um profissional. Então, eu preciso desse profissional para me ajudar, para me mostrar. Porque se ela não sabe até hoje, elas só sabem que elas estão cansadas, mas elas nem sabem do quê. E é de não ser quem ela é, de priorizar todo mundo o tempo todo.
E então quando eu falo, então tira a tarde para fazer uma coisa que você gosta. Mas o que é que eu gosto? Eu gosto de ficar com meu filho. Eu gosto de ficar com meu marido. Volta para Sempre. Então é um ciclo é sem um fim, ciclo. né? Então nesse estágio eu aconselho a pedir ajuda. Para que o outro possa pelo menos enxergar. Só que Exatamente. tem que ser uma ajuda muito coerente também, né? Tem que ser de um profissional que tem essa percepção que também não está ajudando e está simplesmente contribuindo com o processo para que o outro saia. Porque dentro da... E aí é isso que eu quero trazer também para a escola de neuroprodutividade, porque eu percebo muito no processo terapêutico, terapeutas que, ao invés de estar contribuindo, e com todo respeito a um processo terapêutico de uma forma geral, mas é muito importante que a gente perceba que a gente não está ali contribuindo porque a gente está somente ajudando. A verdadeira ajuda é aquela que faz com que o outro consiga caminhar sozinho. E essa é a grande dificuldade que eu percebo. E quero agradecer aqui e falar uma coisa muito específica que eu gostei muito no seu caso. Assim, a gente já está aqui uma jornada também, sei lá, eu acho que quase chegando a uma década, né? Sim, Dentro quase. da escola, né? Tá Se não, quase. né? Eu acho que está Já tá quase, que tem muito uns perto 8 de anos. 10 anos. É. E o que eu acho bacana e que eu quero olhar aqui dentro do seu processo é que teve uma coisa muito bonita que você falou e que poucos vão perceber. Quando a gente fala sobre o processo de ajudar o outro e contribuir em um processo terapêutico, e eu pedi a você agora uma dica, qual é a primeira ação coerente, você fez um exemplo que veio de você. E eu acredito que a ação coerente ela é tão intrínseca à pessoa, ela é tão verdadeira na pessoa que ela vai ter que nascer de mim. Como é que eu posso ensinar alguém se eu não pratico? Como é que eu posso falar sobre técnicas se eu não as uso? Como é que eu posso difundir ou informar? Porque tem muita informação, mas se eu não vivencio essa informação, isso não é íntegro. Então, a ação coerente ela vem dessa internalização de quem eu sou e do que eu fiz, do que eu pratiquei, do que eu transformei e de quem eu sou hoje. Então eu queria compartilhar isso porque foi muito nobre da sua parte, né? Trazer o exemplo para você, e isso é neuroprodutividade. É a produtividade que a gente enxerga na ação coerente. É importante você fazer a jornada. É, Talvez eu escutei isso e eu gostei muito. Como é que eu vou mostrar um caminho para alguém que eu não passei por ali? exatamente. Eu posso falar, vai por ali, mas nem eu sei o que tem ali. E não é- Então, eu passei, sim, por um processo e até sempre, desde o começo, me policiando, porque se era uma prática cuidar de tudo e de todos, isso ainda estava em mim. Então, se você não tiver muita decisão, força de vontade e uma disciplina mesmo, inicialmente, porque depois vira amor próprio. Depois vira amor. Primeiro tem que ser a disciplina. Então você vai estar se pegando o tempo todo ali, aparecendo alguém para aí é que vai aparecer alguém para você cuidar, para ver se você É realmente está no verdade. seu caminho. Então, eu tive que me policiar para não sair do meu caminho, porque estava todo o tempo todo mundo também E precisando de ainda mim. sai, né? E ainda sai. Vira e mexe, tem uma coisinha ali, acolá que Ainda sai, mas sai. não é sobre não é sobre cair nas questões, mas é quanto tempo a gente fica nessas Exatamente. quedas. Exatamente. Então, passar pelo caminho fez toda a diferença na minha jornada. E o que eu falo é para todo mundo, mulheres, homens, não é o autocuidado, não é o que eu considero para que você faça. É fazer você encontrar dentro de você o que é o autocuidado para você. Eu falo das áreas, né? Área física, mental, espiritual, mas eu não estou falando você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro, você tem que Tem fazer. que nada, né? Você não tem que nada. O autocuidado é o que você deixar o seu corpo falar para você, a sua alma falar o que ele precisa naquele momento, porque tá tudo ali. Só que a gente não acessa porque a gente está ocupado o tempo todo cuidando do outro. Então, assim, eu não conseguia acessar o que era bom para mim, porque eu me ocupava o tempo todo. Então, fazer essa jornada do autocuidado e do autoamor, que eu falo que começa com disciplina, depois vira autoamor. Não faço por disciplina, porque eu tenho que fazer. Hoje eu faço porque eu me amo, mas eu fiz lá atrás por disciplina, sim. Porque faltava esse amor. E é o que falta para muitas mulheres. Uau, Exatamente. belíssimo. Uau. Ainda falta esse amor próprio. Mas eu amo, eu amo, eu amo o filho, eu amo o marido e você. É porque o amor verdadeiro, ele, né, é o seu primeiro. Ame o próximo como a ti mesmo. E se falta, é onde você vai ver que é por isso as dificuldades nas relações. Eu não tenho paciência com o filho, é o que eu não tenho comigo.
Se eu tô cansada para discutir um relacionamento, uma discussão, eu não sei conversar, eu tô cansada, eu tô exausta, eu prefiro deixar para lá. É porque eu não estou saudável, eu não estou cuidando de mim. Então, precisa ter essa decisão de cuidar, né? Eu quero cuidar mais de mim. Eu vou passar pela fase desafiadora, não vou falar difícil, né? Porque senão já fica difícil, já bloqueia. Vou falar desafiadora, então precisa querer muito passar pela fase desafiadora. É uma vontade, né? Uma vontade interna. E uma coisa importante que eu sempre falo é do autocuidado, que eu sempre falo, você tem que se cuidar, não é deixar de cuidar de ninguém. Pelo contrário, eu tenho uma no-profit, imagina, o trabalho social que mais tem a dedicação de uma pessoa, para quem acha que eu só cuido de mim, né? Porque as pessoas falam, mas é fácil cuidar de vocês, né? Eu falo, eu cuido de mim em primeiro lugar, assim. E aí, o que acontece? A minha relação é mais saudável, eu cuido melhor do meu marido, eu cuido melhor dos meus clientes, eu cuido melhor da minha no-profit, eu cuido melhor, eu sirvo muito melhor quando eu cuido de mim. Eu percebi isso. Eu não tenho mais aquilo, meu Deus. Não é nada pesado. Sabe assim, quando você faz um favor e você tá... Eu vejo muitas vezes, faz um favor e fui fazer isso. Por quê? Porque não é do transbordo, é da falta. Uau, eu tirei de mim para fazer para alguém. E aí, isso dói. Dói mesmo. Isso dói muito. Então, a importância do autocuidado na vida de uma pessoa. Perfeito. A gente está muito próximo, né, ao evento do Profissional da Nova Era, que você vai estar aí no palco em Miami. A gente compartilha aí de um livro juntos, de uma história muito profunda. E também um livro que nasce aí seu, né? Que está aí já escondido. Meu filho. E esse ano sai. Tem um pedaço aí que você pode compartilhar nesse podcast para que você possa trazer um pouco dessa mensagem, compartilhar para a gente já ir encerrando nossa conversa, mas deixando essa importância principalmente do livro que está vindo aí, o que é que a gente pode esperar dele? Bom, os 2 livros, né, o de coautoria e o meu primeiro, que é o meu filho. Eu falo que eu tinha 2 filhas no projeto, que é a Vela e a revista, e aí então veio o livro, e é o filho. Tinha 2 filhas e veio o filho. e quando... Emoção, né? Escrever é sempre emoção. Eu sempre cresci e tinha essa vontade, esse desejo de escrever e não tinha coragem, mais uma vez. Autocuidado, tá cuidando do outro, não cuida dos seus próprios sonhos, né? Eu tinha esse sonho engavetado de escrever. Então é uma emoção escrever, poder estar escrevendo os livros, colocando para fora, deixando esse legado. Mas o Mulher se Cuida, que é o livro também, né, que eu vou ter oportunidade que você me deu essa oportunidade de lançar. Quando eu terminei de ler, eu revi várias vezes. E quando estava pronto, finalmente, ir para a gráfica, eu comecei a chorar no final. Eu mesma me emocionei. Porque ele tem essa... É mais do que uma mensagem, é uma cura. Uhum. É uma cura. E para muitos, eu já ouvi de muitos, mas toma cuidado falar de cura. Eu falo, não, eu falo de cura. Porque eu fui curada de uma dor que, para muitas mulheres, parece impossível. Eu já ouvi de mulheres, né? Para quem acompanha um pouquinho da minha história, eu fui vítima de violência doméstica. E levantar desse tombo, que foi o tombo que mais me deixou no chão, é uma coisa para muitas mulheres que é o fim. E eu já ouvi de mulheres, não, eu acho que é isso mesmo. Isso é o meu fim, ter esses tipos de relação e de trauma, enfim. E fica nesse círculo por muito tempo, né? Aprisionada nessa dor. Exato. Né? E a gente vê que o seu processo de autoconhecimento e de autocuidado, ele hoje é muito mais positivo, é baseado numa frequência de amor e não naquela frequência da dor. Então você toca, é claro que o livro vai ter uma conexão com isso, mas isso já não faz mais parte da sua história. Muito. Né? Então é poder contar exatamente outra história. Eu falo, toda mulher merece contar uma nova história. E eu quis ser essa mulher de contar uma nova história para provar isso para as mulheres e me curar, sim. Então, quando fala, cuidado quando você fala da cura, porque o trauma do abuso está entre os piores traumas. Eu quero trazer essa mensagem para as mulheres de esperança que tem cura, sim, para trauma do abuso. É possível você ressignificar e contar uma nova história e se cuidar em todas as áreas da sua vida. Eu sou prova disso. E muitos profissionais me acompanhando, né, no começo do processo, até que eu pudesse caminhar sozinha. Como eu falei,
Não tive vergonha de pedir ajuda. Talvez se não tivesse, como muitas mulheres precisam passar por essa vergonha. E pedir ajuda, porque isso é o que está em jogo é a vida delas. É a relação dela com ela mesma, não só com as outras pessoas. Então, esse livro, para mim, é um presente. Poder falar para as mulheres, existe vida e vida após relacionamento abusivo e vida em abundância. E o É nome do bíblico. livro é bíblico. E eu falei assim, não, como assim? Como isso vai acabar com a minha vida? Né? Isso daqui não é o que está escrito, não é o que eu acredito, que a gente é abundante, que a gente... Né? Então, eu comecei, né, tem de bom ânimo, eu comecei a pegar as palavras, as crenças que eu tenho e me fortalecer nelas. Então, a violência, embora pareça o fim, ela pode ser o começo de uma nova história linda para as E a mulheres. violência em si, ela vem de uma falta de auto-amor, né? E aí a cura vem a partir do amor que flui dentro da gente. Só o amor cura. Uau. Então, o livro ele vai falar disso. Só o amor cura. O livro tem uma mensagem linda de amor. E toda mulher que iniciar a leitura, ela já vai sentir o início da jornada de cura dela. Trauma da violência. Perfeito. Flávia, com gratidão, eu recebi você aqui. Eu até Muito bom. segurar aqui muito, porque essas histórias todas a gente vai conhecendo ao longo do tempo. E é importante a gente perceber, principalmente, que ser ponte de processos onde eu possa segurar a mão de alguém durante um tempo e ver esse alguém, né, transformado, multiplicando e trazendo, né, sustentando, dando a mão para outros. Eu acho que esse é o legado que nós humanos temos que deixar. Independente da sua história, independente do que aconteceu, independente do que foi, eu, você, qualquer um que esteja nesse mundo, que a gente possa se olhar, que a gente possa se autocuidar e, ao se autocuidar, se curar. Gratidão. Obrigada. Então, tem últimas palavras para você finalizar aqui? A frase que eu gosto de falar sempre em tudo que quem me acompanha sabe é: quem se ama, se cuida. E quem se cuida, prospera. Uau. Eu nunca me senti tão próspera em todas as áreas. Eu falo todas as áreas da minha vida. Antes estava sempre faltando algo que eu não sabia o que era. E hoje eu sinto essa prosperidade em todas as áreas. Porque eu foquei nesse auto-amor. Eu acho que é isso que Deus espera da gente. Que a gente aprenda a se amar, se valorizar, se respeitar. E contribuir para o mundo sendo o amor. Então, essa contribuição de amor. A gente está aqui para conhecer esse amor. Só para isso. Perfeitamente. E é a base dos 4 legados do profissional da nova era. Né? E agora, trazendo aqui para você que os 4 principais pilares, que vem o amor, o legado, a contribuição e o resultado. E a cada resultado que a gente possa voltar para o amor. E a cada amor deixar um legado maior e contribuir para o mundo. Então, assim, é um ciclo sem fim. E é tão bonito quando a gente vê que uma pitada de amor na vida da gente pode levar a grandes resultados. Muda tudo. Muda tudo. Gratidão pela sua presença. Obrigada a você. Gratidão animada. Thank you so much for being part of the episode today. It was, I hope this brings you some attention and some calling to your heart so that we can speak more about love. Thank you so much, and I'll see you on our next episode.